nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Caríssimos, hoje então estamos no domingo infra-octava Cordis Vieram, isto é, o terceiro domingo depois de Pentecostes. No Evangelho estamos aí no centro da mensagem lucana, né? É o coração do Evangelho de São Lucas. E é composto daquelas três parábolas, duas das quais então aparecem no Evangelho de hoje, mas todo o Evangelho, o capítulo 15 de Lucas são três parábolas, né? Acho que vai até o versículo 45, do 1 ao 45. São três parábolas. A primeira e a segunda nós ouvimos, a terceira é a do filho pródigo, né? É a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Então, os três perdidos. Mas o centro todo da mensagem das três é que transparece mais nitidamente, mais claramente, talvez, na última, né? Do filho pródigo, que é mais conhecida também. Mas em todas as três transparece nitidamente a mensagem da misericórdia de Deus. Deus é um Deus rico, de São Paulo, né? Divis em misericórdia, rico em misericórdia. Deus é um Deus divis em misericórdia, rico em misericórdia. Esse é o centro. Deus é cheio de misericórdia. Isso é tão importante, tanto nos vale. E nós temos aí agora a discussão, na comunidade de vez em quando aparece, em toda parte eu tenho visto nas redes sociais, por causa da irmã Faustina do texto da misericórdia, se é válido, se não é válido, se é santa, se não é santa, se reza, se não se reza. Afinal, a congregação do Santo Ofício tinha colocado ela em suspeição e tudo mais. Tudo decreto, aliás, secundários, né? Já mais do que abrogados pelo Romano Pontífice legítimo, João Paulo II. Ela foi canonizada e até se criou uma congregação para cultivar a sua espiritualidade, tá? E tudo mais. Né? Acho que até aqui no Brasil tem já dessa congregação, viu? Tem no Brasil. Então, discussão boba, perda de tempo falar nisso aí. Fico irritado, porque sempre volta de novo lá tem que eu responder outra vez, com toda a paciência. Então, mas de fato, como digo mesmo nas minhas advertências sobre quando volta um tema na comunidade, de fato é uma coisa, um tema espinhoso, porque o pessoal fica falando na misericórdia de Deus. Hoje é isto, né? Não, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Aliás, esse foi um dos grandes erros da revolta luterana e de toda a revolta que aconteceu no século XVI. Foi exatamente esse erro, isto é, apreciaram a misericórdia de Deus e disseram, então tá, nós estamos livres, vamos pecar, e pequemos muito, e pequemos bastante, forte, porque Deus é cheio de misericórdia. Essa é a política de Francisco. Esse é o carro-chefe de Francisco. Esse é o carro-chefe de Francisco. Vejam, tinha razão, digo eu, a suspeição do Santo Ofício. Porque não pode ir só a misericórdia de Deus ser exaltada e ir à frente. Certamente que ela vai à frente. Mas tem que segui-la a penitência humana. Este é o equilíbrio. Tem que segui-la a penitência humana. O homem maravilhado, engrandecido e feliz e todo agraciado com a misericórdia divina, percebe que é pecador e precisa fazer penitência. É o termo que aparece em ambas as parábolas que Jesus usa hoje no Evangelho. No céu há mais alegria por um pecador que faça penitência
do que por 99. Ele está falando aqui dos fariseus e dos escribas que achavam que não precisavam fazer penitência. Todo homem precisa fazer penitência. Todo homem. Todo homem. Todo homem. Então, ora, como mais que não fazer penitência e até pecar livremente. Que é isto? A misericórdia de Deus, a imensa, maravilhosa, belíssima misericórdia de Deus corresponde no homem à penitência. Ele precisa fazer penitência. Ou, para dizer com palavras de Pedro, hoje na epístola, o homem, ao poder confiar-se na poderosíssima mão de Deus, e aqui eu digo a poderosa mão de Deus para perdoar tudo, poderosíssima mão de Deus para tudo perdoar, ele, não obstante, deve levar uma vida, como diz o apóstolo, em sobriedade e em vigilância, para não pecar mais. Em sobriedade para corresponder à santidade de Deus e em vigilância para não tornar mais a pecar. Aquela palavra bonita que Jesus diz à mulher, vai, eu não te condeno, vai, não tornes mais a pecar. Esta é a vida de penitência. É essa que somos chamados. É por isso que se alegra o céu. Porque o homem faz... O céu se alegra. A alegria e júbilo até entre os anjos de Deus. Porque o homem faz penitência. O homem faz penitência. Aliás, queridos, não brinquem não, viu? Eu não brinco em serviço. Na epístola, quando Pedro fala em padecimento, Deus impõe um breve padecimento, a que se refere o apóstolo Pedro. E se tem algum exegeta que discorda, ele que reveja os seus estudos, porque ele está errado. Esta penitência de que fala Pedro na epístola é aquela que nós vamos atravessar agora no grande castigo. No grande castigo vamos atravessar esse padecimento, não é penitência, padecimento de que fala Pedro. O breve padecimento. Claro que significa a vida inteira, e a vida de todo homem é um padecimento. Nunca esqueço o encontro daqueles dois homens. Mas que prazer em conhecê-lo. O outro diz, não, mas eu já te conheço há muito tempo. Como assim? Nunca nos vimos? É que eu sei que tu és um sofredor. Tu sofres. Todo homem sofre. Disso sabemos já no primeiro encontro. Todo o homem sofre. Como eu sofro, padeço, todo homem sofre. Mas virá agora um padecimento inaudito. Estamos nos preparando para isso. E é preciso que nos preparemos. Vem um padecimento inaudito. Sim, diz o apóstolo ainda na carta de hoje, depois desse breve padecimento, o Senhor nos... Até gostaria de falar sobre isso, é muito bonito. Mas hoje de noite na live, de alguma forma, se der tempo, não sei até onde eu vou poder avançar na live, a gente vai conseguir meditar, de certa forma, esses três termos que o apóstolo usa na epístola de hoje. Isto é, o Senhor vos aperfeiçoará, vos confirmará e vos consolidará. Que vontade de falar, porque seria muito, muito bonito. Mas hoje apenas façamos a menção disso, dessa promessa do Senhor, de sermos aperfeiçoados, confirmados e consolidados. Consolidados. É preciso. Mas, queridos, digo que esta penitência, esta vida em vigilância e em sobriedade, esse padecimento, sim, o padecimento de que fala Pedro na epístola, já atinge. Ao menos a igreja. É bom que a igreja vá à frente. Sim, ao menos a igreja. A igreja vai à frente da humanidade também na penitência, no padecimento. E quão profundamente a igreja está em penitência e em padecimento. Quão profundamente. Vimos aí, aterrorizados esta semana, o antipapa Francisco,
enviando uma carta de 30 laudas, um cartão para os bispos, as 27 dioceses alemãs reunidas, para discernir aquilo que eles chamam lá o caminho de sinodalidade. Então, sim, querem uma igreja total, completamente sinodal. Francisco, aliás, ele escreve para apoiar o cardeal Marx, que é um dos, como digo, que é um daqueles que compõem o C9, hoje reduzido até por escândalos de pedofilia, a C6, dos cardeais que desde o início sentam à mesa com Bergoglio para destruir a Igreja Católica, para destruir a Igreja. Esse é o seu trabalho, essa é a sua obra. Aliás, essa semana também, deixa eu dizer isso en passant, reunidos eles também, foram revisar, certamente porque sofre tantas e pesadas críticas, predicar o Evangelho, a nova lei da Cúria Romana, e que seguirá, com certeza, na destruição. Prometeram ela só para o fim do ano, setembro ou talvez o fim do ano. Então, está difícil, está muito difícil. Não é fácil destruir essa máquina que é a igreja. Não é fácil, com certeza não é fácil. Mas eles estão conseguindo. A sinodalidade é um passo sério, forte sobre isso. Claro que o cume disto não é, e é isso que Francisco adverte, com certeza também, a igreja alemã. O forte disso não vem numa conferência episcopal nacional. O forte disto tem que ser realmente numa reunião sinodal, isto é, o sínodo pan-amazônico, que está sendo preparado como uma bomba atômica para dentro da contra-igreja. A nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, mas fica diminuída, segue firme, impoluta, no nome de Nosso Senhor, mas sofre tanta. E esta é a nossa penitência, esse é o nosso padecimento, de ver a igreja sendo destruída, tremendamente destruída. E, para nosso assombro e pasmo, essa semana saiu uma nota dizendo que Bento XVI voltou a manifestar-se. E dessa vez para dizer que o único Papa é Bergoglio. O único Papa da Igreja Católica é Bergoglio. Bem. Aqui há várias coisas a considerar. A notícia vem do Vaticano. Quem ainda pode acreditar no Vaticano? O que se pode acreditar ainda de notícias que venham do Vaticano? A gente tem que colocar em suspeição. A notícia tem que ser colocada em suspeição. Se, não obstante, aquilo vem mesmo de Bento XVI, resta saber como lhe arrancaram esta recomendação, né? De como lhe arrancaram esta confissão. Resta saber isso, o modo como foi feito, né? O que ardis teriam feito. De qualquer forma, é de muito lamentar que Bento XVI, queridos, se isso fosse dito, já disse isso aqui, se isso fosse dito no início do antipontificado, bem, lá andávamos praticamente todos nós enganados, né? Mas 6 anos depois de antipontificado, vendo toda a obra de destruição que se faz, vendo em Evangelii Gaudium o propósito de destruição da Igreja Católica, e assistindo em Amoris Laetitia a documentação de uma heresia formal. Mas não é um grande teólogo, Ratzinger? Não é possível que não esteja vendo isso. Não? Isso para não falar em tudo o mais que transpareceu depois, tá? Inclusive da fraude na eleição, tá?
Não só com uma, mas com vários testemunhos. Não só, pois, a fraude da eleição, mas no exame crítico deste antipontificado. É impossível que alguém, em sã consciência, um bispo, um cardeal, um bispo, um padre, tem obrigação de estudar, os padres também, hein? Não é possível que não, depois de 6 anos, mas quem frequenta redes sociais, meu Deus do céu, e eles frequentam, inclusive Bento XVI, frequentam ele. Não é possível que não tenham se alertado, mas por favor enviem os meus sermões para estes homens, eles precisam me ouvir, Cardeal Burke inclusive, né? Precisam me ouvir. Mas então, a gente tem que lamentar muito, depois de 6 anos de antipontificado, com tudo isso tão claro, depois de instrumento labores, do Sino do Pão Amazônico, mas é impossível que ainda digam que aquilo lá é a Igreja Católica. Mas quem diz isso está em processo de... Olha como eu vou ser suave, né? Está em processo de condenação. Bento XVI, inclusive, está em processo de condenação. A seguirem assim, estarão apoiando Francisco, mesmo quando ele estiver se colocando, e com ele toda a contra-igreja, aos pés do anticristo. Escrevam, leiam esta frase e anotem-na. É altamente científica. Estarão assim. Um horror. Por isso, quando eu digo e alerto, fujam desta contra-igreja. Não vão à missa de padre de bispo que celebra o Nacum Francisco. Não vão, é pecado. Forte, grave ir nesta missa. Estão entristecendo a Deus e ao Espírito Santo. Não vão. Quando eu digo isto, alerto exatamente por causa disso. Estão em processo da própria condenação. Voltem, façam penitência. Vivam com toda aquela vigilância e sobriedade que hoje se nos impõe pelas circunstâncias de fim dos tempos, do fim do mundo que se nos acerca. Vivam em penitência. Viu? E atendam ao clamor do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.